Irmãos, estou muito feliz de ver todos vocês aqui, viu? Muito feliz. Domingo que vem, volte de novo. Amém? Ontem eu fui ministrar a palavra de Deus na igreja Cristo Pentecostal. E lá, irmãos, era a festividade do grupo de louvor. E o tema da mensagem era Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E assim, eu achei tão interessante, né? Porque o salmista, ele disse assim, olha, celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria. Apresenta a Ele. Se apresente diante de Deus, irmãos, com canto. Ou seja, com gratidão no coração. Todas as vezes que você vier à igreja, ou que você estiver em casa, e você vai orar, ou você vai ouvir um louvor, nesse momento, que você vai entrar na presença do Senhor, já entra agradecendo a Ele por tudo que Ele é. Amém? Já entra na presença de Deus agradecendo a Ele por tudo que Ele é. Por tudo que Ele fez por você e por tudo que Ele irá fazer para você. Amém? E ontem, com esse salmo, nós aprendemos bastante. Que independente da sua situação, da minha situação, do que esteja acontecendo na minha casa, na minha vida, eu tenho que estar alegre na presença de Deus. Amém? Amém. É assim que Deus conhece aquele que o ama. Tá bom? Com o bolso cheio de dinheiro ou não, continue alegre na presença de Deus. Tá bom? Amém? E hoje, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações. Essa palavra se encontra em Lucas. Abra aí sua Bíblia, em Lucas. E eu quero dizer assim que eu estou sempre feliz, porque a alegria do Senhor, Ele me entregou desde o dia que eu aceitei Jesus. E eu profetizo na sua vida, se você ainda não tem essa alegria constante. Amém? Receba a alegria do Senhor na tua vida, independente se você está bem ou não. A alegria do Senhor, o inimigo nunca pode tirar de você. Ele pode tirar seu carro, pode tirar sua casa, pode tirar muitas coisas, mas a alegria do Senhor, Ele nunca pode tirar do seu coração. Amém? Ela só é tua. Lucas, capítulo, bora lá. Sempre som. Sim. Mais acho. Lucas, capítulo 16, versículo 19, Lucas 16, versículo 19, a gente vai ler até o 31, tá bom? Prometo que não vou cansar vocês, tá? Lucas 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Somente até aqui. E, irmãos, interessante essa passagem. Muito interessante. E meditando nela, eu observei algumas atitudes, características que tem no inferno, que deveria ter na igreja, que tem que ter na igreja. E o tema da mensagem é 7 coisas que existem no inferno e que precisamos ter na igreja. 7 coisas que existem no inferno e que precisamos ter na igreja. Um pouco assustador, né? Nossa, o que teria no inferno que tem que ter na igreja? Vamos aprender? Primeira coisa, irmãos, eu tenho que acreditar que existe inferno. Amém? Para você entender, você precisa acreditar em tudo que a Bíblia diz. E uma pessoa que mais falou sobre o inferno dentro da Bíblia foi o próprio Jesus. Ele foi o que mais falou sobre o inferno. Muitos não acreditam que tem inferno. Muitas pessoas eu já ouvi falar no meu trabalho, em lugares na escola, já ouvi muitas pessoas dizer que o inferno não existe não. Isso é besteira. O inferno é aqui, ó, aonde nós vivemos. Irmãos, nada disso. O inferno existe sim, e não é aqui nesse mundo ainda. Nós vemos nessa história a história de 2 homens. Um que era bem de vida, bem sucedido, e outro que era um homem simples, que não tinha casa, que não tinha o que comer. Os 2 morreram. Esse pobre foi para o céu, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno, chamado Hades. E aí, a primeira coisa que eu aprendo que existe no inferno e que precisa ter na igreja, irmãos, que eu digo, na minha vida, amém? É que no inferno existe uma visão clara da realidade espiritual. Aquele homem rico que morreu, ele foi direto para o inferno. E
a primeira coisa que nós vemos na vida dele é uma visão clara quando ele chega lá no inferno. Quando ele chega no inferno, ele compreende o lugar que ele está. E o interessante é que quando ele era vivo, aqui na terra, ele era cego. Ele não conseguia enxergar qual o caminho certo que ele deveria seguir. Mas quando ele chegou ali no inferno, a visão dele foi aberta. As coisas ficou claras para ele ali. Ele sabia que ele estava no inferno. E é isso que acontece, irmãos, quando a pessoa chega até lá. Muitas pessoas chegam até lá e lembram de tudo que aconteceu aqui na terra. Quando ela chega até lá, ela se arrepende. E essa realidade de vida eu tenho que ter hoje aqui, em vida. Eu tenho, irmãos, que ter a realidade de como está a minha vida. Eu preciso dessa clareza na minha vida. Eu preciso aprender, reconhecer, mas é aqui, não no inferno. Como está a minha vida hoje? Essa é uma característica que existe lá no inferno e que tem que ter aqui na igreja. Uma visão clara da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando chegar lá, essa visão é esclarecida e a dor vai ser pior. Então, igreja, primeira coisa que eu aprendo, eu preciso hoje refletir na minha vida, consertar o que está errado e ter uma clareza de que se Cristo chegar hoje, eu estarei com Ele na glória. Amém? A segunda coisa que eu aprendo é que lá tem clamor e súplica. No versículo 24, vou repetir aqui, olha o que diz: e clamando disse, pode olhar aí quem está com a Bíblia aberta: meu Pai, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então eu aprendo que lá tem súplica e tem clamor. E isso tem que ter hoje, irmãos, na minha vida. É triste a gente ler e entender que lá no inferno as pessoas clamam por misericórdia. Lá no inferno as pessoas sofrem, sentem dores e clamam. E muitas das vezes, na nossa vida, nós não clamamos, nós não suplicamos a Deus. E nós temos, irmãos, que clamar ao Senhor. Nós temos que estar sempre na presença de Deus em oração, clamando, suplicando. Só que lá no inferno tem uma grande diferença: ninguém escuta, ninguém ajuda. E hoje aqui, se você clamar a Deus, se você suplicar, Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu favor. Amém, irmãos? Então essa segunda característica que tem lá, tem que ter aqui hoje na minha vida. Eu preciso ser um cristão que fala com Deus, que clama a Deus, que suplico misericórdia para Deus, que suplico, irmãos, misericórdia pelas pessoas que estão perdidas. Nós precisamos ter isso em nosso coração, porque lá tem. Mais uma característica que eu aprendo: que no inferno, irmãos,
existe uma consciência própria da sua condição. Mais do que qualquer outra coisa, aquele homem, ele teve uma clara realidade na vida dele. Ele sentiu que ele poderia clamar, suplicar, mas que não teria mais jeito. E aí eu aprendo também que no inferno existe, sabe o quê? Separação. No inferno existe separação. Olha só no versículo 26, ó. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco de lá passar para cá. E aí, irmãos, eu percebo que lá no inferno há uma separação. Eu entendo aqui com esses versículos que tem uma separação. E se nós for vermos, a separação existe desde o princípio. Lá em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, conta que Deus separou o dia da noite, a luz das trevas. Deus, ele fez a separação das águas de cima com as águas de baixo. Deus separou. E o interessante é que Deus vem separando. Aí Deus separou também Abraão de Ló. Aí depois Deus separou Isaac, que eram irmãos, e Ismael. Lembra disso? Dessas histórias? Aí Deus separou Esaú de Jacó. Aí Deus separou Davi de Saul. Né? Deus ele trabalha com essas separações. No Novo Testamento, Deus separou o espírito da alma. Ele separou o Filho de Deus com o filho da ira. Há uma separação, filho de Deus e filho do mal. Deus também separou a salvação da condenação. Então lá no inferno nós vemos que há separação também. E hoje, na minha vida, pessoas estão se separando de coisas que não deveriam se separar. E o que tem que ser separado, muitas das vezes não separamos. Eu preciso separar da minha vida, tirar da minha vida aquilo que me faz mal. Amém? Eu preciso, irmãos, ter essa separação. Os costumes do mundo, a maldade do meu coração, eu tenho que tirar de mim, eu tenho que me separar disso. Eu tenho que me afastar de pessoas invejosas, pessoas mal, pessoas que se escarnecem, sabe? Aquelas pessoas, às vezes é nossos amigos, mas a gente não pode se afastar porque trabalha até mesmo ali junto, mas tem que haver uma separação de mente, de inteligência, de atitudes. Eu preciso separar. E lá no inferno tem separação, mas aqui, muitas das vezes na minha vida, eu não consigo separar. E eu tenho que separar. Amém? E aí, eu aprendo isso. Puxa vida, lá no inferno tem isso. E eu tenho que discernir, irmãos, o que precisa sair de perto de mim. Amém? Às vezes queremos a separação de coisas que não seria bom para mim, mas o que realmente tem que sair, a gente não quer separar. A gente quer deixar juntinho. Um mau costume, muitas das vezes, né? E aí eu aprendo também que lá no inferno existe preocupação com salvação dos pecadores. Aí você fala, não é possível que lá no inferno exista isso. Existe, irmãos. Olha o versículo 27 e 28, olha o que diz aí, ó. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5
que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que aconteceu com este homem. Ele se preocupou com aqueles que estavam aqui ainda. Ele pensou assim: pai, permita que eu vou lá e conte para minha família, para os meus 5 irmãos, como é terrível estar aqui neste lugar. E aí o pai Abraão disse para ele: não tem mais jeito. Não tem como você ir lá e avisar. Lá já tem os profetas para avisar. Você acha que eles vão acreditar? Se eles não acreditam nos profetas que estão lá pregando a palavra de Deus, vai acreditar numa pessoa que morreu e apareceu lá? Não tem mais jeito. E aí eu aprendo, irmãos, que lá tem esse espírito de evangelização, uma preocupação com os pecadores que estão aqui. E muitas das vezes na igreja, irmãos, a gente não se preocupa tanto. A gente está vendo as coisas acontecer lá fora e a gente não estamos preocupados com como está o estado da minha família. Vou dizer da minha família primeiramente, que começa tudo dentro da nossa casa. A partir do momento que você aceitou Jesus, conheceu esse grande Deus, eu preciso ter o desejo que minha família também conheça. Eu preciso me preocupar com eles. Eu preciso orar por eles. Eu preciso interceder por essas vidas. Eu preciso, irmãos, me preocupar com eles, de verdade. Porque lá no inferno, viu? Ele se preocupou. Irmãos, quantos estão lá agora, nesse momento? Chegou lá agora, acabaram de chegar. Está tendo a clara visão do que poderia ter sido mudado aqui na terra. Quantas pessoas que estão acabando de chegar lá no inferno agora, que um pouquinho antes recebeu a palavra do Senhor e não aceitou Jesus? Quantas pessoas chegaram lá agora e estão pensando assim: o que eu fiz? Aquele povo estava certo, eu deveria ter aceitado Jesus. E aí de repente eles estão lembrando: e meu irmão, e minha mãe, nossa, meu pai tão incrédulo, vão vir para esse lugar também de tormento. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. O porquê que Jesus deixou essa história aqui para nós? Para nos alertar. Porque ainda há tempo para mim e para você que estamos aqui vivos. Glória a Deus por isso. É por isso que eu disse no início da mensagem, no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque essa oportunidade de nós estarmos aqui é única. É só para mim. Eu sou uma privilegiada porque eu entrei neste lugar hoje. Porque Deus me trouxe aqui neste lugar. Sabe, essa 1h30, 2 horas que eu estou aqui, é o melhor momento que eu tenho. Amém? E Ele preparou para mim e para você. Então, o que eu tenho que fazer, irmãos? Essa palavra é uma palavra de alerta. Ah, pastora, mas é muito difícil falar de Jesus para minha família. É muito difícil. Irmãos, fala, não é difícil. Eles vão relutar, não tem problema, mas convida. Se você não quer falar nada, só chega assim e fala assim: olha, vamos para o culto, vamos para a célula. Porque quem vai fazer a obra, irmãos, não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trabalhar na vida da pessoa. É Ele que vai tocar diferente na vida da pessoa. Às vezes a gente fica em pânico, com medo de pregar a palavra de Deus, mas não precisa ter medo. Convide. Fala de Jesus. Se a pessoa não aceitar, amém, mas a sua parte a gente fez. Porque chegar até lá, irmãos, e ter essa clareza, Deus me livre. Obrigado, irmão. E aí eu aprendo que lá no inferno, então, tem espírito missionário. Olha que coisa. E Jesus, irmãos, ele rogou isso. Ele disse assim: Jesus, ele falou assim: olha, a seara é tão grande, mas são tão poucos
pregar a minha palavra. Eu preciso sair daqui hoje com outra mente. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso falar que Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Amém? Não é difícil. Se você não consegue ainda falar da Bíblia, de histórias da Bíblia que está aqui registrado, irmãos, fala de você. Você é o melhor testemunho para essa vida. Conta o que Jesus fez na tua vida. Olha, eu conheci Jesus num lar, eu conheci Jesus numa igreja, e a partir dali Jesus foi mudando a minha vida, e hoje eu estou aqui, feliz, contando isso para você. E aí, essa pessoa, ela pode até ignorar você naquele momento, mas depois, o Espírito Santo vai trabalhar, irmãos, na vida dela. Amém? Então assim, saia daqui hoje com esse pensamento. E aí sabe o que também eu aprendo que tem lá no inferno? A sétima coisa. Essa já é a sétima. Sabe o que é? É que no inferno existe o entendimento do caminho da salvação. Versículo 31, olha lá. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Sabe o que ele queria? Deixa eu voltar lá. Olha o desespero desse rico. Pai Abraão, por favor, deixa eu voltar. Eu preciso voltar lá e avisar para minha família. Ele teve, irmãos, o entendimento do caminho da salvação. E é esse entendimento que eu e você temos que ter hoje. Esse entendimento, igreja, eu e você temos que ter. Que se eu estiver firme com Jesus, eu vou ter a salvação. Se eu estiver firme na presença de Deus, eu vou ter a salvação. Se eu fechar os olhos aqui, irmãos, eu vou ir direto para o seio de Abraão também. Se Jesus de repente voltar nas nuvens, eu vou ser uma das primeiras a ser levada. É essa consciência que esse homem teve, pena que foi o inferno. Então o Senhor está nos dando essa chance. Olha, tenha consciência que se você estiver firme comigo, eu vou te salvar. Sabe por quê, igreja? Jesus é aquele que desceu do céu, e Ele pode nos falar das coisas do céu. E Jesus é aquele que também morreu na cruz. E Jesus é aquele que também foi no inferno e pode falar do inferno. E isso está tudo aqui neste livro chamado Bíblia. Então, igreja, tão somente acredita que Jesus é o caminho da salvação. Acredite que Jesus, sem Ele, irmãos, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí eu quero falar para vocês, jovens, principalmente, fique firme com Jesus. Porque o diabo ele está aí fora, sabe para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Somente Ele é o caminho. Somente Jesus, igreja. E aí eu aprendi, eu vou dar uma repetida aqui, que no inferno existe uma visão clara da realidade. Amém? Eu aprendi também que no inferno existe súplica e clamor. Eu aprendi também que no inferno existe consciência da sua própria condição. Esse tema aqui é muito interessante, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente acha que está tão bem, né? Ai meu Deus, como eu estou bem. E não estamos bem. E às vezes, irmãos, a gente acha que está tão fraco, tão fraco, tão fraco. Eu acho que eu vou cair, dessa vez eu
E a Bíblia diz, e a gente nem está tão fraco assim, porque a Bíblia diz assim que quando você se sente fraco, é aí que você está forte. Olha que interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos sentimos fracos, é onde nós estamos mais próximos, suplicando a misericórdia de Deus. Então é onde nós estamos mais próximos de Deus. Porque o perigo, irmãos, é eu achar que eu estou forte. Amém? Então, eu aprendi que lá eu tenho a consciência da minha própria condição. E aprendi também que no inferno existe separação. E o que eu tenho que separar da minha vida, irmãos? Aquilo que não presta. Amém? Aprendi que no inferno existe preocupação com a salvação dos pecadores. E é isso que eu tenho que ter também na minha vida. Aprendi que no inferno existe, sabe o que lá? O espírito missionário. E eu tenho que ter, irmãos, esse espírito missionário na minha vida. E aprendi que no inferno existe o entendimento do caminho da salvação. Amém? E aprendi hoje também. Eu já sabia, e você também já sabe, que Jesus é o caminho. Amém? Somente Ele é o caminho. Não existe outro caminho, irmãos. E eu gostaria que você se colocasse de pé e a Jennifer e a Janine encontrasse aquele louvor assim. Não se turbe o vosso coração. Jesus é o caminho. Vamos cantar esse louvor para encerrar a mensagem, irmãos? Vamos lá? Essa música é muito linda e verdadeira. É João 14, onde diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, aprendi tudo isso. Todas essas características têm que estar na minha vida, tem que estar no meu coração. Amém, igreja? Pode soltar, gente.